Oncoguia, eu sou presidente do Oncoguia, né? Sou fundadora do Oncoguia. E o Onco começou, gente, assim, porque eu sou psicóloga, eu sou psico-oncologista, eu comecei a atender muito paciente com câncer, né? Fiz psicologia, comecei a atender um monte de paciente com câncer. E no meu consultório eu comecei a ver o quanto os pacientes chegavam muito desestruturados, inclusive emocionalmente, por conta de uma informação sem qualidade que eles tinham visto na internet. Isso faz tempo. Isso foi lá em 2003. Né? Então, logo eu realmente coloquei no site. Eu tive uma ideia de fazer um sitezinho pequenininho, que realmente tivesse uma informação com qualidade, útil, né? Que fosse ajudar realmente o paciente naquele momento que ele estava vivendo. Botei lá o site no ar em 2003. A gente tinha 30, eu tinha 30 acessos por mês ali com o meu site pequenininho, provavelmente era eu mesma entrando todo dia, mais ou menos um pouco isso. E aí, só para conseguir contextualizar a mesma história para vocês, o Onco cresceu bastante, né, de 2008 para 2009. Aí realmente eu não estava mais sozinha, mas eu chamei amigos muito próximos, outros profissionais da área da saúde e uma amiga que tinha tido câncer de mama na época, e a gente tomou a decisão então de fundar o Instituto Oncoguia. Então, como ONG, né, como uma associação sem fins lucrativos, existe desde 2009, né, então estamos indo para 7 anos como ONG, e um site que hoje tem mais de 1 milhão de acessos mês. Né, o ano passado a gente bateu 10 milhões de acessos na página no nosso portal, e a gente está tendo mais ou menos 1 milhão de acessos mês. E aí, né, eu vou pedir licença para vocês para puxar para o câncer, por um motivo óbvio, que acho que... E eu tenho certeza que se vocês colocarem, né, a causa de vocês, a doença pela qual vocês, né, são porta-vozes, no lugarzinho, né, do câncer, claro que existem variáveis, claro que existem coisas que mudam, mas as perguntas, de maneira geral, as coisas são muito parecidas, né? Então, acho que a gente começa daqui, né? No momento do diagnóstico, quando você recebe o diagnóstico de uma doença e fala, opa, né? O que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo? Por quê? Por que eu, né? E aí, gente, para o paciente com câncer, né? Então, o que a gente sabe é, o paciente diante do diagnóstico realmente de um câncer, tem todas essas questões, fora o sentimento completamente assustador de ainda se pensar na morte, de ainda se pensar, né, do medo do sofrimento, do medo da dor, do medo, né, de tudo que pode acontecer, do desconhecido mesmo. Né? E, de novo, isso vale para qualquer doença por conta de um cenário, né, muito pouco conhecido que vem pela frente. Então, bom, o que vai acontecer comigo? Mas será que eu quero saber mais, né? Será que eu quero realmente buscar informação? Será que eu não quero? Eu não entendi o que o médico falou. Onde que eu encontro mais detalhes sobre o tratamento? Onde eu busco informação? E eu acho que aí começo a pensar com vocês, né? E o que é realmente uma informação de qualidade, né? No caso do câncer, se a gente bota lá, né, uma palavrinha, coloca rapidinho no Google a palavra câncer, de verdade, gente, aparece mais de 1 milhão de links, né, imediatamente. E aí, né, para um público, uma pessoa completamente leiga, por onde ela começa? Né? Ela clica no primeiro que apareceu, vai para o segundo, vai para a segunda página, não vai? Qual é realmente a fonte de informação que vai ajudar naquele momento, né? E o que a gente escuta é que às vezes não, a pessoa não tem esse filtro, ela acaba abrindo o primeiro link ela não gosta, o segundo link ela não gosta, ela desiste. Né? Porque já viu muita coisa que ela não queria ver, ela leu taxa de mortalidade, né? Ela está escrito lá que o seu tipo de câncer você tem 20% de chance de sobrevida. Né? O que você faz com essa informação? Fecha e não quero saber mais. Né? E aí eu travo e falo, não, a informação não me ajuda, ela não vai me levar a lugar nenhum, não quero saber mais. Aí, como falei para vocês, né, um monte de link. O que o paciente está buscando na internet quando ele busca? Né? A gente sabe, então, que ele quer buscar mais informação sobre a doença, ele quer entender um pouquinho mais sobre esse mundo novo que ele está entrando, ele quer esclarecer dúvidas, ele também quer buscar apoio, né? E ele também
começar a compartilhar experiências. Isso aparece muito, né? Então eu quero muito encontrar alguém que esteja passando pelo mesmo que eu estou passando. Eu quero entender o que foi que ele aconteceu, eu quero entender o que foi que ele fez a partir do momento que ele recebeu o diagnóstico. Por que ele busca, né? O que faz o paciente ir para a internet, então, buscar informação? E aí, gente, assim, existe uma insatisfação, muitas vezes, até mesmo com o que o médico compartilhou com ele, né? Ou porque ele não entendeu tudo, ou porque ele não teve tempo suficiente com o médico, né? Ou porque ele não entendeu o que o médico explicou, ou porque naquele momento da consulta ele não estava preparado para ouvir, né? E aí ele precisa de mais uma consulta para voltar lá e fazer todas as perguntas de novo. Por isso a gente super recomenda que durante a consulta ele vá com alguém, ele leve um caderninho, ou ele leve um gravador, né? Para ele poder gravar, porque a gente sabe, às vezes o impacto da primeira notícia é tão grande que não dá para ouvir tudo, né? Não dá para entender tudo que está acontecendo. Eu quero saber mais sobre o que está acontecendo comigo, entender mais meus sintomas, a doença, o tratamento. Muitas vezes ele está buscando um outro médico, ele quer sim buscar uma segunda opinião médica. Então ele está olhando na internet porque ele quer ver quem é o especialista que ele vai buscar. Ele quer entender o que ele pode perguntar para o médico. E a internet permite isso, né, gente? Assim, a questão de você poder fazer perguntas anônimas. Você também pode fazer isso em alguns canais específicos, onde existe abertura para as perguntas e você não precisa dizer quem você é. Além disso, né, assim, então, o que é a internet? Além disso, por que eu vou para a internet? A internet me ajuda a combater esse sentimento de isolamento que eu estou sentindo agora. Né? No paciente com câncer, isso é muito forte. Né? Então, tem muito essa questão da doença fazer com que ele se sinta sozinho, só eu estou passando por isso, né? Tanto que a gente até usa o slogan do Oncoguia é você não está sozinho, né? Justamente porque a gente sabe o quanto isso é uma questão muito importante. Buscar e trocar informações com pessoas sobre o câncer, né? Poder deixar depoimento, fazer novas conexões sociais. Olha o que o mundo da internet está permitindo, né? Você conversa com gente do Japão aqui agora, e você pode trocar, você pode tirar dúvidas, você pode compartilhar. E uma coisa que daí particularmente eu gosto muito, que é essa questão de você poder ajudar na conscientização das pessoas. É a hora que você realmente se engaja com a causa, né? E passa realmente a compartilhar e fazer parte, entender que aquilo é seu, né? Seu compromisso e aquilo vira uma causa também para você. Quando que ele busca informação, né, o paciente? Em todos os momentos. Então, tem o paciente que busca antes da consulta para se preparar, tem durante todo o tratamento, após o diagnóstico, o que eu faço, como é que eu lido com esse momento, o que está acontecendo comigo, para se preparar para um exame, tudo isso, né, todas essas possibilidades. E antes e durante do tratamento, até mesmo para verificar, eu vou fazer cirurgia em tal hospital. Que hospital é esse? Né? Como é que são as instalações? O que eu me preparo para escolher? Né? Às vezes tem gente que consegue escolher onde quer se tratar. Né? Nem todo mundo tem essa oportunidade, mas tem gente que consegue. Então, por que não? O que a gente sabe, gente, é que assim, sim, um paciente informado, né, com uma informação de qualidade, ele consegue estar mais controlado e menos ansioso, mais preparado para o tratamento, né? Então, se ele quebra essa barreira inicial do medo da informação e consegue ir em frente, né? A gente sabe tudo isso, né? Ele está mais preparado para o tratamento, ele tem melhor adesão ao tratamento, ele entende a importância de tomar aquele remedinho no mesmo horário todo dia, né? Por que não dá para pular aquela a pilulinha e deixar para amanhã? Não pode, né? Ele participa ativamente do tratamento, ele possui expectativas reais, você realmente sabe o que esperar, né? E entende o que está acontecendo, conhece os próximos passos, ele tem uma maior sensação de segurança e cuidado e ele consegue promover o que a gente chama de autocuidado em saúde. Não tem jeito, apesar, né, mesmo que você esteja enfrentando uma doença, você tem que cuidar da sua saúde, né? Você tem um dia a dia ali que você precisa se cuidar. Então, às vezes eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que me alimentar bem, né? Eu tenho que fazer os exames direitinho no momento correto. Tudo isso precisa acontecer. Isso é promoção de autocuidado em saúde. Bom, então, o que a gente sabe é, a informação ela é a base
qualquer tomada de decisão com autonomia, né? E aí a gente está falando da vida da gente, né? Quem é que melhor pode cuidar da vida da gente se não a gente? Né? Principalmente para poder participar de todos os processos de decisão. A informação como direito do paciente, né? Como direito de todo mundo. E a gente ainda tem essa escalinha que a gente trabalha muito, que é diferente, né, gente? Assim, uma coisa é você estar informado, outra coisa é você realmente deve ter conhecimento do assunto, e a outra coisa é aquela informação está te ajudando a mudar de comportamento, né? Você mudar de atitude. Isso é uma escalinha, não tem jeito. Todo mundo sabe que não é para fumar, certo? Todo mundo consegue parar de fumar, né? Então, esse é um dos exemplos. Então, a informação está aí. Então, acho que a gente também tem que pensar muito nesse botãozinho que faz com que a informação mude de nível, né? Não, aquilo já me tocou o suficiente, eu já estou consciente e eu realmente vou parar de fumar. Né? Daí eu vou entender melhor quais são as minhas barreiras, o que me impede, por que para mim é tão difícil. E eu me planejo e eu realmente vou tentar parar de fumar, e a ponto de eu realmente conseguir parar de fumar. Aí, quando eu fui estudar um pouco, né? Então, assim, até mesmo lá atrás, quando o portal começou a crescer e tal, eu fui entender um pouco, né? Se existe um conceito do que é informação em saúde, peraí, gente. Existe um conceito do que é informação em saúde? Existe alguma coisa que regulamenta isso, né? Que explica o que é? E aí eu encontrei, existe uma ONG suíça que chama Health on the Net Foundation, não sei se vocês conhecem, que criou um selinho que é o HOME, né? Existe o HOME Code. E esse HOME Code, ele classifica na internet. Esse trabalho ele acontece mais para sites. Eu confesso que eu não sei dizer para vocês se o HOME está também servindo como selinho para blogs, mas eu acho que sim, porque eu acho que eu já esbarrei com algum blog que tinha um selinho HOME. Além disso, a American Cancer Society também tem recomendações muito claras sobre isso, e eu também encontrei coisas no próprio CREMESP. O que é o HOME, então? Então, a Health on the Net Foundation é uma organização suíça e ele existe para regulamentar o que é uma informação de saúde com qualidade na internet. Tem já em português, tá? O site está em várias línguas. O HOME criou, gente, 8 princípios, tá? E aí, em cima desses 8 princípios, quando você se inscreve para eles validarem o seu site, né, em cima desses 8 princípios você precisa justificar e colocar o link para eles onde no teu site essa informação está transparente, tá? Então eles falam muito com relação à autoridade, que é quem é o dono do site, né? Quem responde pelo site. A questão da complementariedade, então se você, né, para que o teu site serve, de que forma que ele está sendo usado, confidencialidade, que é com relação aos dados. O que você vai fazer com os dados que você, de repente, está captando ali, se você está pedindo um cadastro, um registro. As próprias atribuições, então, deixar bem clarinho quem faz o quê, quem são as pessoas responsáveis, como que você define as funções.